Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre 3 aspectos importantes aqui que eu quero destacar. Uma vida de prioridades é o tema que eu quero falar. Uma vida de prioridades. Nós precisamos entender o que é essencial e o que é prioritário na vida humana, porque muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas. E aquilo que é prioritário, aquilo que é o essencial, nós de certo modo negligenciamos. E hoje, é sabido de todos, comemora-se o Dia das Mães. E nada melhor do que a figura de Maria, para que possamos aprender um pouco sobre o que é uma mãe com prioridades. Uma vida de prioridades mostra um coração de uma mãe, nesse texto, que se entrega à vontade do Senhor. Quando o anjo aparece para Maria, ela tinha cerca de 15 anos, talvez você não saiba disso. Ela era uma jovem de 15 anos. E ela diz, olha, faça-se em mim conforme a tua palavra. Uma menina, uma moça, uma jovem cheia do Espírito Santo, que se deixou usar por Deus. E nessa vida, onde ela se propôs a ser a mãe do Salvador, do nosso Senhor, o que é um tanto quanto, imagino eu, desafiador para uma mãe, porque não sei se você para pensar e analisar, tudo que Jesus fez, representou e demonstrou na vida. Se você for estudar a vida de Jesus, e a partir de João 1,14, você vai entender que ele abriu mão da sua glória e de todas as prerrogativas divinas que possuía e se fez carne. João 1,14 vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É claro que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, a palavra assim declara. Entretanto, ele foi um menino como qualquer outro. E talvez você não saiba, mas a educação judaica, os primeiros 10 anos estão todos na mão da mãe. A educação da criança até os 10 anos é responsabilidade da mãe. A partir dos 10 anos, os pais começam a assumir esse papel para ensiná-los a passar pelo Bar Mitzvah, que é a maioridade deles. Com 13 anos eles se apresentam e eles ouvem. A gente teve o privilégio de ir 3 vezes a Israel e ver várias vezes isso lá no muro, que chamam o Muro das Lamentações. Essas cerimônias onde o menino se torna um homem, então, porque ele decora os 5 livros da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. E para cada livro que ele decora, ele ganha uma tira de couro que ele vai atando no braço. Então, ele faz essa festa, ele recebe os rolos, o símbolo, né, a Torá impressa em rolos, em hebraico, tudo é na língua deles, mas aquele papiro, né, naquele formato como era o original. Isso é uma grande celebração. Jesus, quando chegou nessa fase da vida, provavelmente, a Bíblia não menciona, ele não teve a oportunidade de ter José como seu pai terreno, falando a respeito daquilo que ele representava. Isso marca a identidade do adolescente, com 13 anos. E eles dizem a seguinte frase, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando ele completa essa fase e passa pelo Bar Mitzvah. Jesus teve isso um pouco mais tarde. Lá no batismo, uma voz do céu, o próprio Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou que eu tenho muito prazer. Então não houve faltas na vida de Jesus. Mas voltando aqui para a essência do que você precisa entender, é que Maria, até os 10 anos, foi responsável pela educação dessa criança. E aquilo que Jesus se propôs, nós não temos nenhuma informação da infância de Jesus, a não ser a que eu vou ler agora para vocês aqui. Mas uma coisa é certa, que esse menino foi instruído, e muito bem instruído, pela sua mãe, que priorizou algumas situações na vida dele. Uma vida de prioridades expressa aquilo que é mais importante. E você vai ver aqui um cenário, alguns versículos que você até já deve ter lido e ter ficado pensando assim, poxa, como Jesus foi cruel, ou talvez como falou forte com Maria em alguns momentos. Você tem que entender a linguagem da época, o tipo de expressão que não é usada no português, mas que é usada lá em Israel, para que você compreenda. Mas você vai ver também um fortalecimento da identidade desse menino Jesus,
que foi construído por uma mãe que escolheu pautar a vida do seu filho em prioridades. Nessa noite eu quero que você seja edificado pela palavra e que no seu coração as prioridades do Senhor não permaneçam apenas em você, mas seja reproduzido de geração em geração. Você pode dizer amém? Prioridades. Uma vida de prioridades é o que o Senhor quer para nós. Olha só, no mesmo texto, no capítulo 2, tem dois aspectos que eu quero chamar a tua atenção. Maria guardava tudo em seu coração. Uma jovem mãe, ela vê pastores falando tudo que o anjo disse, e ela, ponderando nessas coisas, ela guardava no seu coração e dizia: poxa, eu preciso guardar no coração. Para você entender essa expressão judaica, é interiorizar na sua alma. A palavra do Senhor, ela precisa ser guardada. O Salmo fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração não é o coração, essa bomba, esse músculo que bombeia sangue. É interiorizar na nossa alma, é colocar a palavra para dentro. Quando Maria diz que ela guardava essas coisas, toda a palavra que era direcionada para ela, tanto de Deus, como dos anjos, como dos pastores, ela ponderava e guardava no seu coração. Para que você possa instruir, e me dirijo a vocês, mães, os seus filhos, dentro da vontade do Senhor, com uma vida de prioridades. O teu coração precisa estar interiorizado da vida de Deus e das palavras do Senhor Jesus. Você precisa reconhecer, guardar e reproduzir nesse ensinamento. Mas olha só o que acontece num cenário, ainda nesse capítulo 2, a partir do 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Aqui talvez você possa pensar: poxa, que pais relapsos que não deram falta de Jesus, né? Mas você tem que pensar, né, na quantidade de filhos que esse povo tinha, e que eles andavam em caravanas familiares. Não era num carro só fazendo uma viagem, né? Eram dias, semanas de peregrinação familiar. E lembrando que um bom judeu tinha pelo menos uns 10 filhos, né? Então, mais os irmãos, mais uns 10, 15 irmãos. Então, todas as famílias, e eles iam migrando nesse contexto juntos. Aí até você descobrir se está com um tio. Hoje em dia tu tem 1, 2 tios, né? 3. Aí vê se está no tio tal. Mas Jesus, na hora de voltar, até eles verificaram toda a irmandade para ver, levou 3 dias, conta aqui. E daí eles perceberam: poxa, Jesus não está aqui, não veio junto, ficou em Jerusalém. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. Olha só, um dia procurando na caravana que estava regressando de Jerusalém, entre os parentes e conhecidos. Verso 44. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Olha a resposta de Jesus com 12 anos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Os pais não entenderam o que ele estava falando. E ele desceu com eles e foi para Nazaré. Eles era sujeito. Sujeito, obediente. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Eles não entenderam o que Jesus disse. Por que vocês estavam procurando? Não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? Só que, talvez você desconhecendo o contexto, mas toda criança era levada para os rabinos. Quando Jesus fala lá em João 15, é muito bom conhecer a cultura judaica para que você entenda as palavras que estão sendo direcionadas para a igreja. Jesus em João 15 ele disse: Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. O que Jesus está dizendo aqui, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Sabe por quê?
porque isso é uma contracultura daquilo que acontecia no rabinato. Na verdade, talvez você nunca parou para pensar, mas você vê que Jesus está andando pela praia e ele passa por algumas pessoas e diz assim: venha e siga-me. E a Bíblia fala, imediatamente eles soltaram as suas redes, largaram os seus barcos e o seguiram. Tu não acha um tanto quanto estranho que uma pessoa passe e simplesmente diga: venha e me siga, e todo mundo abandona tudo que está fazendo, larga tudo para seguir, sem resistência alguma? É porque nós desconhecemos um pouco da cultura judaica. O que acontecia? Todo menino, quando chegava nos 12 anos, ele ia para o templo, e ele era, como é que chama aquela palavra? Até no seminário a gente tem feito isso. Tem uma banca que, sabatinado, obrigado. Todo menino era sabatinado pelos rabinos. E eles respondiam diversas perguntas a respeito da Torá, que só saberia aquela criança que foi bem instruída pela mãe e pelo pai. E aqui, Jesus é surpreendido nessa viagem, com muita sabedoria e inteligência, a tal ponto que todos ficavam dizendo: poxa, como é que ele sabe tantas coisas assim? É certo que o Espírito Santo estava nele e o enchia, desde o ventre materno. Entretanto, Jesus estudou. Jesus decorou a Bíblia como todo menino judeu. Ele foi instruído, motivado pela uma mãe que acompanhava e mostrava para ele qual eram as prioridades. Tão forte foi isso que ele dá essa resposta. Mas voltando aos discípulos, para que você não fique divagando e pensando: o pastor não vai terminar. Por que eles aceitavam tão rápido? Porque, na verdade, quando Jesus diz que ele escolheu os seus discípulos e não foram escolhidos, depois dessa sabatina, o menino que era aprovado escolhia o seu rabino, aquele que ia ser o seu professor. Se ele passasse pela sabatina, ele escolhia: não, eu quero ser discípulo do Heitor, eu quero ser discípulo do Édipo. E aí, ali eles andavam. E essa cultura é tão contínua que até hoje, quando você passa por Israel, você vai ver que os rabinos têm sempre, o discípulo tem que andar à distância. Agora não quero te dizer exatamente, mas tem uma distância de certos passos atrás, de tal forma, mas muito próximo, de tal forma que a poeira dos calçados do mestre estejam respingando, não, pegando, empoeirando o seu discípulo. É lindo de ver, porque essa palavra discipulado é mesmo uma questão do discípulo ao lado, e na cultura judaica é aquele que segue. Então, quando Jesus chama esses homens, sabe o que tinha acontecido com eles? O maior sonho de um judeu era ser aprovado nessa sabatina, para que pudesse ser discipulado. Não sei se você ouviu já a expressão quando fala do apóstolo Paulo, que dizia que ele era criado aos pés de Gamaliel, porque até os 13 anos eles tinham como se fosse o nosso ensino médio, nessa formatura e nessa sabatina. Aí eles terminavam como se fosse o ensino médio, para você entender aqui. E depois disso, eles eram sabatinados para começar a estudar o que seria a faculdade nossa. E eles escolhiam o seu rabino, e aí eles iam estudando cada vez mais. Então, um menino que não era escolhido, é como se não tivesse... Eu estou aqui só fazendo uma comparação para você entender, tá, queridos? Não que seja exatamente isso. Mas um menino que não fosse aprovado na sabatina, era como se não tivesse entrado no vestibular, no maior sonho da sua vida, para poder ser discipulado e poder ter um curso superior. Então, Paulo não só passou, como ele foi doutor dos doutores, porque ele fez como se fosse uma faculdade aos pés de Gamaliel e um doutorado, que é um nível de rabinato. Ele se tornou um rabino também. E todos os discípulos de Jesus, algumas pessoas têm o contexto de dizer que eles eram analfabetos. Eu discordo, e por fontes que estudei em Israel, que era difícil que alguém fosse analfabeto naquele período, por causa desse sentido de cultura, de estudo. Eles eram homens simples, mas não eram analfabetos, eram homens que não tinham conseguido chegar a ter um rabino. E como é que Jesus era chamado? Rabi, que quer dizer mestre.
E todo mundo reconhecia Jesus como um mestre, sem ele ter se formado em academia alguma. Isso que mais irritava os fariseus, por causa que ele era um mestre dos mestres. E não foi sabatinado, foi sabatinado, mas venceu lá quando era criança. Mas não foi discipulado por ninguém. E ele era superior em sabedoria. Isso incomodava o povo. Então quando Jesus passou e disse assim, vem e segue-me. Por isso que esses homens largavam tudo e diziam assim, poxa, eu não preciso nem ser sabatinado. Ele me escolheu. Eu quero estar com Ele. Eu quero aprender com Ele. Eu quero ser discípulo dEle. O maior dos mestres está dizendo para mim segui-lo. E Ele seguiu. Está entendendo a palavra, queridos? Uma vida com prioridades. Agora você conhece o contexto. O porquê que Jesus responde de certa forma. Mas vamos voltar aqui para o contexto de Maria como uma mãe que instrui. E queridos, quando ele responde aqui, por que vocês estavam procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? A primeira coisa que eu quero destacar para você aqui. Uma vida de prioridades. Prioriza os negócios do pai. Prioriza os negócios do pai. Mãe que está me escutando, pai que está me escutando, jovem que está aqui. Qual é a tua prioridade hoje? Nós sabemos lá em Mateus 6:31, que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas qual é que é? 31 não, 33, perdão. Mas o que é a prioridade? O que de fato nós estamos buscando? Uma vida de prioridades busca os negócios do Pai. O que isso quer dizer? Jesus com 12 anos, ele sabia o que ele queria, ele já tinha sido instruído. E ele sabia que a coisa mais importante era saber das coisas de Deus sobre a sua vida. E queridos, quando falamos em prioridades, pais que aqui estão, jovens, pessoas que aqui se encontram e ainda ficam indefinidos nas suas questões, às vezes a gente fica com uma crise. Eu vou estar falando isso no próximo Café com o Pastor, sobre a vontade de Deus. As pessoas ficam sempre em dúvida do que é a vontade de Deus. E as pessoas não conseguem estabelecer suas prioridades porque elas pensam que elas vão andar fora da vontade de Deus. Às vezes pensam que ter prioridades na vida, nos negócios do Pai, você tem que abandonar tudo que você faz para poder focar naquilo que Deus quer. Mas não se trata disso. Não se trata de abandonar toda a sua vida para priorizar o que Deus quer. Mas simplesmente se trata de naquilo que você vive e aonde você está, você precisa estabelecer qual é a prioridade da sua vida. Quais são os negócios do Pai? O que é importante hoje? O que você precisa fazer? Maria instruiu Jesus. Sim, Ele era o próprio Deus na terra, mas abriu mão da sua glória. Viveu 100% homem aqui, por causa que teve uma educação, buscou o próprio Deus, o Pai, tinha comunhão, queria saber dos negócios do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você fizer, toda a tua vida, ela tem que ter uma prioridade. Ela tem que estar focada na expansão do reino de Deus. Diga amém, queridos. Na expansão do reino de Deus. Vamos andar mais um pouquinho no texto. Vamos lá para João, capítulo 2. João, capítulo 2. Então, primeiro, saiba quais são os negócios do Pai. Foque nos negócios do Pai. Priorize os negócios do Pai. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Querido, segunda coisa que eu quero destacar para você:
numa vida de prioridades é conhecer não apenas os negócios do Pai, mas conhecer o momento certo das coisas do Pai. Porque muitas vezes nós queremos fazer, nós sabemos os negócios, nós queremos tanto fazer os negócios do Pai, que nós fazemos no tempo errado. Nós nos precipitamos. Nós até mesmo tentamos ajudar a Deus. E quantas vezes, não sei você, mas eu já me peguei querendo e com um coração sincero, queridos, querendo ajudar a Deus, querendo adiantar o processo, querendo ser um facilitador dele aqui. Somos colaboradores, não facilitadores. Colaborador é aquele que vê o serviço e se ajunta para trabalhar com ele, e não aquele que começa a fazer algo e diz: vem Jesus, pega junto aqui comigo. E quantas vezes nós nos precipitamos e queremos fazer as coisas no nosso tempo. Saber exatamente o momento certo do Pai é fundamental. Olha que oportunidade, uma festa. Certamente Maria era contratada para esse serviço, tipo uma organizadora da festa, ou pelo menos algum parente chegado, a Bíblia não fala, mas ela estava lá e Jesus foi convidado. Mas tudo indica que Maria estava a trabalho nessa festa. E ela se apavora por causa que quando acaba o vinho da festa, que era a bebida da época, que era um motivo, e uma festa judaica, não sei se você sabe, mas umas bodas duram 7 dias. E o que acontece? O vinho estava acabando antes de que a festa terminasse. Então ela chega para Jesus. Por quê? Por que essa mãe chega para seu filho agora e, como diz, tenta dar uma acelerada aí no processo? Por causa que ela ponderava em todas as coisas. Ela já sabia quem era o filho dela. Ela sabia quem era o filho dela. E com toda essa situação, ela tinha expectativa de que no momento adequado ele pudesse mostrar quem ele era. Entretanto, ciente da sua função, Jesus olha para ela e diz, parece até estranho, né? Quando você lê, parece, na nossa cultura parece estranho. Mulher, que tenho eu contigo? Só que esse mulher é traduzido aqui, é como se fosse num português minha senhora. A expressão mulher aqui não denota uma questão, mulher, porque nessa palavra de mulher no contexto, principalmente gaúcho, que se fala, é meio estúpido, né? Ô mulher, essa mulher. Eu acho muito engraçado que eu vejo entre os casais, a gente trabalha há muito tempo com casais já, quando estão conversando e daí ela usa essa expressão, esse aqui, ou essa aqui. Eu acho um negócio tão bruto, né? Ah, porque esse aqui, essa, e é muito comum você ver, e às vezes a pessoa fala e nem percebe, não chama o nome da esposa, se refere à esposa ou esposo como esse aqui. É como se fosse a mesma expressão aqui também. Ô mulher, trouxe alguma coisa, mulher, fica um negócio estranho. Mas aqui não. Aqui quando Jesus fala mulher, que tenho eu contigo, se fosse traduzir para o português de uma forma mais aproximada do que é, o que Jesus disse é minha senhora. É algo educado. O que há entre eu e você? Essa é a tradução. Minha senhora, o que há entre você, entre mim e você? O que ele pergunta assim, que negócio é esse que tu está querendo me colocar? Jesus faz um distanciamento de prioridades, lembrando que Maria estava a trabalho e ele era um convidado. Assim, ó, o que há entre nós, minha senhora, para que tu quer que eu faça algo que não cabe a mim? Entretanto, aprove ao próprio Deus, pela comunhão íntima que Jesus tinha, manifestar ali a sua glória. E olha só, sabe por que Jesus consegue fazer um milagre aqui? E por que ele faz o milagre? Por causa da próxima frase. Ele diz assim, não é chegada a minha hora. E aí Maria diz simplesmente, e sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela submete todas as coisas à vontade de Jesus. Queridos, uma vida de prioridades,
ela percebe, ela conhece e busca os negócios do Pai. Mas também sabe o momento certo do Pai. Eu quero dizer para vocês, queridos, não se angustie. Você vai cometer erros. Não se entristeça. As coisas não vão ir 100% da forma como você imagina. Mas no momento certo do Pai, as coisas do Senhor vão aparecer na tua vida. Diga amém. Eu vou te dar mais uma oportunidade de dizer um amém de crente. No momento certo, o Senhor vai manifestar aquilo que é a vontade dele na sua vida. Diga amém. Diga isso com fé, por causa que é a realidade. Queridos, o que é a nossa vida? Senão uma trajetória de ciclos de aprendizado, onde a cada dia nós temos a oportunidade de recomeçar. Você acordou, querido, abriu os olhos nesse mundo, glorifica. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar, viver mais um ciclo, rever as tuas prioridades, olhar para os negócios do Pai. E mais ainda, saber o momento certo em que o Pai está querendo manifestar as coisas para você. Vamos para João 19, quero finalizar aqui. Um abrir mão de uma mãe, você pode perceber que ela educou de tal forma e ela começa a entender o senhorio do próprio filho, não como filho, mas como o Senhor da vida dela. A ponto no texto anterior que lemos, ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. E talvez você não leu e não conhece a história, mas Cristo, Jesus, acaba fazendo um milagre de transformar, o primeiro milagre no texto anterior que lemos, de transformar a água em vinho, e manifesta a sua glória ali, e os seus discípulos creram nele, mas por causa do momento exato em que o Pai queria fazer algo. Agora aqui, uma vida de prioridades vai também mostrar para você a manifestação do amor do Pai. João 19, João, no verso 26. Para você entender melhor o contexto. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe. Já tinha percebido que a tia de Jesus estava junto ali? Mas a gente lê tão rápido e não presta atenção, né? A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Aqui o mulher é a mesma expressão do outro. Minha senhora, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Talvez você não tenha percebido isso, mas Maria se dispôs a ser a mãe do nosso Salvador. Mas o plano todo não foi contado. Eu não sei quanto você, mãe, que está aqui me ouvindo, no Dia das Mães. Nenhuma mãe priorizaria a morte do seu filho antes dela. Pelo contrário, se possível fosse, qualquer mãe, que é mãe de verdade, porque hoje em dia tem uns que se dizem mãe, se dizem pai, aí que não tem nada a ver com o que de fato é. Mas uma mãe de verdade, ela morreria no lugar do seu filho se necessário fosse. Entregaria sua própria vida para poder trazer vida para o seu filho. Só que no plano eterno de Deus e através daquilo que ela gerou, e não foi diferente do que a sensação de você que teve o privilégio de ser mãe, de repente ela vê toda aquela injustiça, sabendo que o filho dela nada devia, e que na verdade ela não estava sendo morta, ele estava se entregando por toda a humanidade. Mas imagina o desespero de uma mãe aos pés da cruz, olhando seu filho morrendo. Mas uma vida de prioridades entende o que é a entrega. E você, mãe que aqui está,
Você entende o que é uma entrega? Nós não precisamos, nenhum dos seus filhos vai ser crucificado, porque Jesus já fez isso por todos. Mas o coração de entregar os teus filhos, não basta apenas instruí-los na verdade e nas prioridades, nos negócios do Pai, no tempo exato das coisas, mas também você precisa conhecer o amor do Pai, a manifestação do amor do Pai. Porque quando você entrega os seus filhos para as prioridades do reino, o Senhor traz para você a manifestação da sua graça e amor. Talvez você nunca tenha lido com esses olhos, mas no final da crucificação, antes que Jesus morresse, Ele provê acolhimento para sua mãe e demonstração de amor. Ela não ficou sem filho. Talvez possa dizer, mas isso não tem sentido. Tem muito sentido. Porque você estudando as cartas de Paulo, depois você vai ver sobre as viúvas. As viúvas mais novas, elas tinham que não tinham filhos para o sustento, elas tinham que ser sustentadas pela igreja, a igreja que não tinha sido fundada ainda. Mas quando o filho primogênito morria, que era o responsável pela casa, precisava alguém que assumisse a posição de cuidador e de sustentador daquela que perdeu o filho. Eu não sei qual era a idade aqui dos irmãos de Jesus. Sabemos que ele tinha irmãos e irmãs, mas Jesus providencia alguém que substitua o seu papel como um provedor, como um filho. E é tão forte isso que o texto diz: a partir daquele momento Maria vai morar com o discípulo amado, João. Ela é adotada como mãe e ele é adotado como filho. Queridos, você que vai viver a vida de prioridades no reino de Deus vai ser surpreendido e nunca vai ficar sem uma colheita na medida em que você semeou, e muito mais do que aquilo que você possa imaginar. O Senhor Jesus trouxe para sua mãe, que tanto se dedicou na sua educação, um conforto no momento da dificuldade. Eu quero dizer para você, tudo que você está fazendo, tudo que você está semeando, tudo que você está ensinando, sempre terá uma colheita, e você nunca vai ficar só. Você nunca vai ficar sem alguém que prove o amor e o consolo do Senhor. Eduque os seus filhos com prioridades do reino. Seja um homem e uma mulher focados nos negócios do Pai, no tempo certo para agir, e veja a manifestação do amor sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que você ama.